Bom, então vamos para a palavra. Como a bispa disse, nós estamos numa série super especial, de dentro para fora. E a gente veio vivendo esse processo, tratando dentro, conhecendo o Senhor, conhecendo quem nós somos, entendendo daquilo que a gente precisa ser cheia. E nessa noite eu quero falar com você sobre sermos embaixadoras do reino de Deus. Você entende que você é uma embaixadora do reino de Deus? Que você é chamada para isso nessa terra? Se alguém puder trazer uma aguinha para mim, por favor. Se você puder, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20. O pessoal tá rápido, hein? Gabizinha, show, maravilhosa. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu tens muito para nos ensinar nessa noite e que nós possamos estar com o coração e com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Tu tem a nos falar. Deus, eu oro para que não seja mais eu nessa plataforma, mas que seja Tu, Senhor, através da minha vida, que Tu fale conosco e ensina-nos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a Elisa me falou sobre esse tema, sobre esse capítulo, eu fui pesquisar um pouco sobre o que é ser um embaixador, Porque é uma profissão de fato, É uma carreira construída por muitos anos, Um lugar muito desejado por muita gente, esse trabalho, essa profissão. E o embaixador, ele é basicamente o representante do seu país num outro país, no lugar estrangeiro, num território estrangeiro. E esse embaixador, ele responde pelo presidente do seu país. Então, é uma posição muito, como eu posso dizer, é uma posição muito importante, Onde tudo que o embaixador falar, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a embaixada dos Estados Unidos, onde o pessoal vai lá tirar o visto, fazer entrevista, atenção e tudo mais. E lá naquele lugar, o embaixador dos Estados Unidos fala em nome do presidente do seu país. Ele responde por isso. E nós somos chamadas para sermos embaixadoras do reino de Deus. Isso quer dizer que tudo que eu e você falamos, vivemos, escolhemos, tudo que a gente faz nessa terra, precisa pelo menos condizer com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tudo que eu e você somos nessa terra precisa responder por aquilo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores envia-nos para fazer e ser. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, o primeiro questionamento, o primeiro ensinamento que fica para a gente é: será que nós estamos sendo, será que nós estamos representando esse rei? Como o embaixador precisa representar o seu presidente, o seu país, será que eu e você estamos de fato com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente faz? Será que a gente está de fato representando o reino de Deus? Porque na palavra fala que Ele nos chama para sermos embaixadores do reino dEle. E eu e você precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente está fazendo. Nós somos representantes oficiais do reino de Deus. E o embaixador, ele tem algumas funções e duas delas me chamaram muita atenção. A função de proteger e a função de promover o seu país. E nós somos, mais do que nunca, mais do que em todos os tempos, nos tempos de hoje, nós somos chamadas para proteger e preservar os princípios do reino de Deus. Nós temos essa missão. Principalmente como mães, como mulheres. Aonde nós pisarmos, nós precisamos defender com unhas e dentes os princípios do Senhor, assim como a função de um embaixador tem. De proclamar, ele tem... Proteger e promover. Então, nós precisamos promover, pregar o Evangelho, falar de Jesus, levar o nome de Jesus a todas as pessoas, mas nós também precisamos proteger. Porque muitas vezes a gente lembra de falar um Jesus te ama, mas aí depois da frase a gente esquece. E aí a gente vive a nossa vida do jeito que a gente acha que precisa ser. Então nós precisamos, dentro da nossa casa, gente. Os nossos filhos, agora eu posso falar nossos, Os nossos filhos olham para nós
E eles precisam enxergar atitudes que preservam os princípios do reino de Deus. No nosso trabalho, onde existe roda de conversa, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente se posicionar em relação a alguma coisa, mas nós precisamos defender o reino de Deus como embaixadoras de Cristo. Nós somos chamadas para isso. Porque se eu e você não defendermos o reino e não defendermos os princípios, quem vai? Se eu e você não fizermos e se eu e você não vivermos debaixo desses princípios, quem vai fazer? Hoje em dia a gente ouve muito o povo falando, não faço mais negócio com crente porque crente é desonesto, porque crente só dá mancada. Isso não é ser um embaixador do reino de Deus. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ter princípios e valores, nós precisamos defender isso. Por mais que às vezes seja difícil a gente se posicionar nesse lugar. Por mais que muitas vezes seja difícil a gente ter que abrir a nossa boca para falar, para defender, mas nós precisamos. Porque se ninguém fizer, se eu e você não fizermos, quem vai fazer? Talvez lá no seu trabalho você seja a única cristã. Talvez até dentro da sua casa você seja a única pessoa que acredita em Cristo e que vive uma vida de acordo com o que Cristo quer. E aí o seu marido precisa olhar para você e ver Jesus, os seus filhos precisam olhar para você e ver os princípios do reino sendo executados. A nossa vida precisa responder a um estilo de vida que faz parte do reino de Deus e não do mundo. É uma contracultura. E os embaixadores têm essa missão. Se o embaixador dos Estados Unidos não defender o seu país aqui, ele está falhando com a sua função. Ele está desonrando o seu próprio país. E quando eu e você não temos atitudes coerentes com aquela que o Senhor nos chama a ter, nós estamos desonrando o reino de Deus. Nós nos dizemos filhas, mas nós estamos desonrando a palavra do Senhor. E isso é muito sério. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar, de ter atitudes de acordo com aquilo que nós pregamos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E algo muito interessante da missão do embaixador é que existe a embaixada. E a embaixada é o único local do país estrangeiro que é de autonomia do seu país de origem. Então, a embaixada dos Estados Unidos, lá dentro, é um local pertencente aos Estados Unidos. A embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, é o único lugar onde pertence ao Brasil. E o único lugar seguro, o único lugar onde ele tem essa autonomia, o único lugar onde ele está preservado realmente como cidadão americano, é dentro da embaixada. E aí eu fiquei pensando, gente, mas aonde é a embaixada do cristão? Aonde é o nosso lugar seguro? Porque dentro da igreja, a gente está seguro, mas a gente está aqui por uma missão. É só 4 paredes, não é? É um templo. Dentro da nossa casa, também existe perigo, né? Pode ser que existam pessoas dentro da nossa própria casa que estão contra nós, e talvez não seja o lugar mais seguro para a gente. E aí eu falei, Senhor, aonde é a embaixada do cristão? E aí ele me levou para João 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. A nossa embaixada é o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo que nunca nos abandona, que nunca nos deixa. O Espírito Santo que sempre vai nos responder e sempre vai nos direcionar. Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, nós podemos estar em qualquer circunstância, nós podemos estar cercadas de qualquer perigo, de qualquer pessoa. Se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos um lugar seguro. Nós temos a confiança de que o Senhor está conosco. Nós temos a certeza de que nós estamos representando um reino porque aquele Espírito está habitando dentro de mim. Então, às vezes, a gente se sente meio perdido. Às vezes, a gente está num lugar onde as pessoas à nossa volta não entendem o que a gente está falando, não entendem os princípios que a gente está seguindo. E aí, a gente precisa fechar os olhos e falar, amigo Espírito Santo, Tu és o meu lugar seguro. Quantas e quantas e quantas vezes a gente fica se batendo e esquece de recorrer
de recorrer a esse amigo tão precioso, o Espírito Santo, a esse presente que Deus nos deixou, o nosso conselheiro. Quando você precisar de um conselho e não tiver ninguém por perto, feche o seu olho e ore, porque o Espírito Santo vai te responder. A embaixada do cristão é o Espírito Santo e ele está dentro de nós. Nós estamos seguras quando nós temos a Jesus. Nós estamos seguras quando nós temos a convicção de que esse Espírito está conosco. Que a gente não se sinta mais sozinha, que a gente não se sinta mais perdida. Você tem um lugar seguro nessa terra. Por mais que às vezes a gente olhe para a maldade do mundo crescendo, e às vezes parece que nem dentro da nossa própria casa a gente está seguro, o Espírito Santo vai estar lá. Convide-o para estar com você. Convide-o para estar com você todos os dias da sua vida, para ele se manifestar através da sua vida. Que todos os dias você possa acordar e falar: bom dia, Espírito Santo, esteja comigo. Se manifeste através de mim. Faça através de mim. E obrigada pela tua amizade. Obrigada, Senhor, por esse presente. Que nós possamos reconhecer esse presente que Deus nos deu. Às vezes a gente não tem amigos. Às vezes a gente não tem alguém para conversar, alguém para abrir o coração. Acho que todo mundo às vezes passa por uma fase dessas. Difícil, é muito difícil. A gente não tem para quem abrir o nosso coração. Mas nunca mais se esqueça de que você tem um amigo. De que você nunca está sozinha. Amém? E falando desse tema, tem uma mulher na Bíblia que nos dá muitos exemplos de como ser uma embaixadora do reino de Deus. E essa mulher é Esther, rainha Esther. Esther é um grande exemplo de uma embaixadora do reino de Deus, uma mulher posicionada no que Deus, da missão que Deus deu para ela, né? E a trajetória de Esther, ela nos deixa alguns ensinamentos, e eu quero falar com você alguns pontos que me chamaram a atenção e que tem a ver com esse tema de sermos embaixadoras, amém? Você está aí? Está todo mundo tão quietinho? E o primeiro ponto é: aceite o lugar aonde você está. Esther, capítulo 2, no verso 8, vai dizer: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Bom, você provavelmente conhece a história. Esther era uma jovem órfã e historiadores vão dizer que ela tinha entre 14 e 18 anos, nessa fase que a Bíblia conta, onde ela foi criada pelo primo Mardoqueu, e existiu, né, um momento ali onde Vasti desonrou o rei, eles estavam procurando uma nova rainha, e estavam fazendo como se fosse uma seleção de uma nova rainha, e o seu primo Mardoqueu levou ela até lá. E ela ficou nesse harém durante 12 meses, sendo tratada, cuidada, ela e várias outras jovens. E olhando para a história de Esther, a Bíblia não conta muito a história antes, né, do acontecimento dela se tornar uma rainha. Mas a Bíblia fala que ela era uma jovem, órfã, virgem, muito nova. E muito provavelmente ela não tinha uma perspectiva de vida muito extensa, né? Uma jovem sozinha, sem pai, sem mãe. Tinha o primo, mas pela sua história de vida, pela sua idade tão jovem, eu acredito que na cabeça de Esther não era uma realidade. Se tornar uma rainha, né, uma jovem despretensiosamente lá, vivendo a vida. A Bíblia também não conta sobre alguma profissão ou algum plano de vida que Esther tinha antes de ser chamada, né, para ser selecionada rainha. Mas eu tenho certeza que deve ter sido um grande desafio. Ela se viu sozinha no lugar com várias outras jovens, tendo que se preparar para um encontro que talvez ela nem fosse escolhida para ser uma rainha. Mas na Bíblia vai contar que quando os servos daquele harém olhavam para Esther, eles davam prioridade para ela. Eles davam alimentos especiais, eles davam tratamento de beleza especial. Ela era muito bem tratada, ela foi muito bem cuidada nesse lugar, durante 12 meses. E isso me faz pensar que durante a nossa caminhada, o Senhor, Ele cuida de nós.
O Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho para cuidar de nós com um cuidado especial. Você já passou por isso? Você já conheceu, já teve alguém assim na sua vida? Aquela pessoa que você olha e você fala, meu Deus, é cuidado do Senhor com a minha vida. Às vezes a pessoa acha que está sendo abençoada por mim, mas na verdade é ela que está me abençoando. E o Senhor, Ele faz isso porque quando Ele nos dá uma missão, quando Ele nos dá essa caminhada para que a gente trilhe, quando Ele colocou Esther naquele harém para ir em direção à missão que Ele tinha para a vida dela, Ele estava com ela e ele supre as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe que às vezes a gente está meio triste, precisa de um mimo, de um cuidado, de um aconchego. O Senhor sabia que Esther precisava de um cuidado especial. Talvez por ser tão jovem, eu não sei. Mas o Senhor sabe da minha e da sua necessidade. E quando nós estamos caminhando para o lugar certo, uma das provas que Deus está conosco, de que nós estamos indo para o lugar certo, são essas pessoas. Essas pessoas que aparecem no nosso caminho e cuidam de nós, e zelam pela nossa vida e oram pela nossa vida. Então, se você tem essa pessoa, valorize essa pessoa. Porque foi Deus que colocou lá no seu caminho. Talvez você tenha uma amiga, talvez seja algum familiar, talvez seja algum parente, algum pastor, não sei. Mas o Senhor, Ele sustenta. O Senhor, quando Ele nos envia para a missão, Ele sempre vai cuidar de todos os mínimos detalhes. E eu acho isso muito incrível. Porque Deus pensa nas coisas que a gente jamais pensaria. Você já parou para pensar nisso? Coisas que às vezes a gente nem lembra, ou que a gente orou há tanto tempo atrás, e aí quando a gente vê Deus fazendo, a gente fala, meu Deus, Deus lembrou disso. Daquela oração de tanto tempo, que era tão pequenininha, era um detalhe tão pequeno. É por isso que eu falo que a gente precisa orar e a gente precisa pedir, a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor. Porque Deus é um Deus detalhista. Eu falo que a gente mulher puxou esse lado, né, do Senhor. Que a gente é detalhista, bota uma flor, bota uma decoração, uma taça, um guardanapo. Deus é detalhista, Deus gosta desses detalhes. E Deus cuidou de Esther nesse processo. Deus cuidou de Esther nesse lugar onde ela talvez não esperava nada. Talvez ela esperava o mínimo do tratamento. Talvez ela esperava o mínimo do que tivesse ali para oferecerem para ela. E foi oferecido o melhor que Deus tinha. E olhando para a história de Esther, eu confesso para você que eu fiquei um pouco pensativa quando o Espírito Santo falou isso comigo. Mas olhando para a história de Esther, a gente vê um propósito e um chamado muito lindo, né? Parece muito fácil ser chamado para ser uma rainha. Quem não quer, gente? Ser cuidada, ser tratada, cuidados de beleza, depois a gente entra no palácio, a gente vira rainha. Parece uma missão muito fácil. E aí eu falei, realmente, né, Senhor? Convenhamos, né? Mas, na verdade, todas as missões que Deus nos dá, existe um desafio. E o nosso maior problema, sabe qual é? É olhar o desafio da nossa missão e olhar o resultado da missão do outro e falar, nossa, como é fácil. Por que é mais fácil para ela do que para mim? Por que a parte do corpo que ela representa é mais bonita do que a minha? Né? Às vezes a gente é um pulmão meio escondido, ninguém vê o que a gente está fazendo. Gente, eu estou muito ruim da voz, me perdoem, tá? E a gente olha para a missão do outro e parece mais fácil. Mas não se engane. Não se engane. Uma coisa que Deus colocou muito no meu coração. Não se engane. Porque o marido das outras pessoas também tem defeitos. E às vezes a gente acha que é só o nosso que dá problema. E às vezes a gente acha que é só a nossa casa, que é uma loucura, que é uma correria, que às vezes a gente sai no meio da bagunça. É verdade, gente. Aí a gente acha que só a gente não dá conta de nada, que só a gente não consegue fazer comida direito, não consegue colocar todas as cores no prato para servir para o nosso filho, para o nosso marido, uma comida saudável. Às vezes a gente acha que só os nossos filhos dá problema, que, meu Deus do céu, o filho da fulana não faz isso. O filho da fulana não incomoda desse jeito.
Incomoda. Incomoda, gente. Toda criança incomoda. Todo marido tem defeito. Toda casa tem as suas dificuldades de lidar, de organizar, de fazer. A vida é difícil mesmo. Não se iluda de que a sua vida é um desastre e a vida dos outros é perfeita, porque não é. Uma vez uma menina do Tamo Junto, dos jovens, veio falar comigo, ela assim, nossa, pastora, a vida de vocês é tão linda, sabe assim, tudo certo, vocês casaram, e agora vocês vão ter filho, e nananã. Aí eu olhei para ela assim e falei, poxa, querida, eu sinto em te decepcionar, mas nenhuma vida é perfeita, nenhum casamento é perfeito. Mas com o Senhor a gente consegue, com o Senhor a gente chega lá. O que eu e você precisamos entender é não compare os seus bastidores com o palco de alguém, porque não vale a pena você perder tempo fazendo isso. Porque isso é só perca de tempo. A gente só olha para as nossas coisas com um sentimento de, poxa Senhor, eu podia ter mais. Sempre querendo alguma coisa a mais. Ou a gente acaba se culpando muito, sabe? Eu vou contar um testemunho. A minha irmã está aí? Não, acho que não, né? Está lá? Ih, vou explanar já. Vou contar para você um testemunho da minha irmã. Essa semana passada, a gente saiu. A gente estava almoçando, correria, não sei o quê. E aí a minha sobrinha tinha que levar coisas de veterinário para a escola. Aí ela pensou, vou fazer um jaleco. Aí ela pegou uma camisa branca, acho que era do primo da minha sobrinha. E aí fez assim, tipo, eu fiz a arte dela, imprimiu com folhas fit colorida mesmo, tipo, bem coisa de criança, né? E ela toda orgulhosa, né? Meu Deus, ficou lindo e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá, daí mandaram foto no grupo da escola. Eu acho que até a mãe das meninas está aqui. Mandaram foto no grupo da escola, com as meninas de jaleco bordado. Lindo, gente. Coisa assim, ó. Outro nível, tá? Maravilhoso. Aí a minha irmã ficou assim, ó. Meu Deus, tadinha da minha filha. Eu mandei um negócio com a folha sulfite colada. E há 5 minutos atrás ela estava assim, ó. Meu Deus, ela ficou tão linda de veterinário. Eu até esqueci de bater uma foto. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá vendo o que a comparação faz com a gente? Ela já estava toda desesperada, meu Deus, da próxima vez eu vou me preparar, eu vou pensar antes, eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, Jesus amado, tu fez do jeito que dava para fazer, do jeito que estava ao teu alcance. E às vezes a gente é assim, a gente faz para o Senhor, a gente está muito feliz, a gente entrega tudo que tem. E aí a gente olha para o outro e fala, meu Deus, mas ele entregou muito mais. Ele fez muito melhor, mas às vezes o seu melhor não tem nada a ver com o do outro. Às vezes o seu coração está mais sincero e puro do que o que você está vendo que a outra pessoa entregou. Então tenha em mente que nós precisamos, através do nosso coração puro, entregar para o Senhor o nosso melhor. Ao invés de a gente ficar olhando para o que o outro está fazendo, a gente precisa entregar aquilo que nós temos. Nós precisamos entender o lugar onde Deus nos colocou. Esther foi colocada naquele lugar e talvez ela pode ter pensado, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Do nada, virei uma rainha. Mas ela assumiu esse lugar. Ela assumiu essa posição. Ela entendeu que esse era o lugar que Deus tinha para a vida dela. E que você possa aceitar, que eu e você possamos aceitar o lugar onde Deus nos colocou. Talvez ainda não seja o lugar onde você espera chegar. Talvez ainda não seja o lugar onde você queira chegar. Talvez ainda não seja o lugar que Deus te prometeu que você chegaria. Mas aceite o lugar aonde você está. Porque se você não aceitar o lugar onde você está, você não vai conseguir defender o reino de Deus nesse lugar. Porque você só vai murmurar, você não vai conseguir enxergar oportunidades. Então que você possa olhar para a sua vida hoje e amar os seus filhos, e amar o seu marido, e amar a sua casa, e amar o seu trabalho. Senhor, não é o que eu quero ainda, mas obrigada. Eu amo esse lugar porque foi o lugar onde o Senhor me colocou. Foi a família que o Senhor me deu. Quantas vezes a gente reclama? A gente sem perceber, a gente quer chegar em lugares muito maiores.
e muito melhores, e glória a Deus por isso, a gente sonha, a gente planeja, mas que você possa hoje olhar para o lugar onde você está e amar o lugar onde Deus te colocou. E esse é o primeiro passo para que você possa conseguir enxergar oportunidades para ser uma embaixadora nesse lugar. Você precisa amar o lugar onde você está, amém? Ame tudo que o Senhor te deu, ame tudo que o Senhor colocou nas suas mãos. E seja uma embaixadora nesse lugar. E talvez o ser uma embaixadora nesse lugar não vai ser pregando, não vai ser... Uau, yeah! Às vezes vai ser você lavando uma louça. Às vezes vai ser você arrumando a cueca do marido, a gaveta de pijama, varrendo o chão, fazendo uma comida para o seu filho, oferecendo um café para o seu chefe, eu não sei. Mas às vezes são missões muito pequenas. Porque a gente associa ser um embaixador a grandes coisas. Mas não é. É no nosso dia a dia, no dia a dia da mulher, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, tentando dar conta de todos os pratos, equilibrando tudo. É aí que o Senhor quer nos usar. É nesse lugar, é o lugar onde nós já estamos. Amém? O segundo ponto da história de Esther é que a autoridade é de Deus. E às vezes é um pouquinho difícil a gente entender essa parte. Porque nós somos embaixadoras do reino de Deus. E nós somos chamadas para representar esse lugar, amém? Existe uma autoridade sobre a nossa vida para nós representarmos o reino de Deus. Nós precisamos dessa autoridade para falar em nome de Jesus. E Esther, ela era uma rainha. A rainha daquele reino. Mas ela não era a rainha do reino de Deus. Ela era só uma embaixadora como eu e você somos. E o que às vezes a gente confunde é que a gente é rainha do reino de Deus. É que a gente pode tudo e falar tudo que a gente quer, porque a gente é porque a gente é rainha desse reino. E não, a gente é só embaixadora. Ai, obrigada. Gente, se não tiver um lencinho, não sou eu pregando, tá? E ser rainha naquele momento da vida de Esther era só o meio a qual o Senhor iria usar ela. Era só o propósito, o momento que Deus tinha para a vida dela. A posição. Mas do reino de Deus ela era só uma embaixadora. E às vezes a gente quer fazer, a gente quer falar em nome de Jesus, a gente quer pregar, a gente quer fazer, e glória a Deus por isso. Mas aí às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E não existe o nosso jeito. Não existe eu e você pregarmos Jesus e viver do jeito que a gente quer. Não existe um evangelho que se molda ao meu padrão de vida. Não existe um evangelho que se molda ao meu jeito, à minha vontade. Existe um evangelho e um reino que me molda para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Amém? E aí o que a gente está tentando às vezes é fazer, mas do nosso jeito. Esther tinha uma missão. Esther tinha um chamado. Pulei aqui uma parte, glória a Deus. Esther tinha uma missão, um chamado, mas ela também tinha uma forma que Deus queria que ela fizesse. Ela também precisava, porque um embaixador, ele precisa cumprir as leis, os princípios, o formato do seu país. Ele não pode simplesmente chegar e fazer do jeito dele, do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Ele precisa obedecer às leis, ele precisa cumprir com formas, né, que é indicado para que ele faça.
E eu e você também precisamos. Eu e você também precisamos entender que existe um jeito e um modo do Senhor fazer todas as coisas. Então nós não podemos e não devemos e não conseguiremos ter a autoridade do Senhor sobre a nossa vida fazendo do nosso jeito. Então não adianta a gente querer fazer, a gente querer ir, a gente querer dar o nosso jeitinho. Nós precisamos nos despir daquilo que nós temos, que não é nada de bom, também não é muito difícil, porque aquilo que vem de nós não é nada de bom. E nós precisamos entender que é debaixo de uma autoridade que Deus nos dá para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, do jeito que Ele nos pedir para fazer. Nós não conseguiremos cumprir uma missão com a autoridade de Deus do nosso jeito. Lá em Lucas 10, 19 vai dizer: dê a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará danos. Essa autoridade já está sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Mas nós precisamos entender isso. Esther tinha uma missão e ela tinha a autoridade concedida por Deus, mas ela também precisou fazer do jeito que Deus ordenou que ela fizesse. E a gente vê muita gente hoje vivendo, indo em missões, indo para igrejas, indo fazer, e uau, e indo em nome de Jesus, mas sem a autoridade. E aí é aquela famosa, como diz o bispo Fernando, a carroça vazia, só faz barulho. Que a gente enxerga que a pessoa não carrega uma autoridade. Então o que eu quero te falar nessa noite é: não faça nada, absolutamente nada, sem que o Senhor te peça. Não vá a lugar nenhum sem que o Senhor te envie. Através de uma palavra, porque se você se mover sem uma palavra, sem um direcionamento, você não vai carregar a autoridade, que é o mais importante para uma missão, para um embaixador. Nós não podemos nos mover sem que o Senhor nos peça. Nós não podemos nos mover sem que o Senhor nos direcione. Que nós sejamos mulheres onde as pessoas olhem para nós e vejam a autoridade de Deus. Porque às vezes tem pessoas que querem ser reconhecidas, que querem ser embaixadoras, chegar a lugares altos para serem reconhecidas por outras pessoas. E não. A gente precisa ser reconhecida pelo nome de Jesus. A gente precisa ser reconhecida pela autoridade que nós carregamos nele, por aquilo que vem dele. Sabe por quê? Porque eu posso subir aqui em cima por mim, por minha conta, sem autoridade nenhuma, dar uma palavrinha bonitinha para você e falar em nome de Jesus, amém. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada da sua vida. Porque se eu não tiver a autoridade de Jesus, é Ele que faz, minha irmã. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no seu coração para que essa mensagem traga algum efeito. Agora, se eu não tiver autoridade, eu só vou perder tempo e você também. Consegue entender? Que quando a gente se move sem uma palavra, amém, irmã, vai dar tudo certo. Quando a gente se move sem uma direção, nós estamos sem autoridade. E uma mulher muito bem posicionada, sem a autoridade do Senhor ou do marido, é só uma rebelde. Consegue entender? Que quando a gente se posiciona sem autoridade, nós só estamos sendo rebeldes. Nós só estamos nos posicionando por nós mesmas e só vai sair coisas de nós mesmas e nada que vem de nós é bom. Que nós não sejamos mulheres rebeldes que nos levantamos e nos posicionamos sem autoridade, sem palavra, sem direção. Que nós possamos entender que existe sim uma missão. Existe sim um chamado, mas existe sim uma autoridade sobre a nossa vida. Assim como Esther respondia ao Senhor, assim como Esther fez exatamente como o Senhor lhe pediu, porque Esther já tinha uma posição muito boa. Ela já era uma rainha. Ela podia muito bem fazer por si mesma. Muita gente obedecia o que ela mandava. Muita gente honrava aquilo que ela instruía. Então, se ela falasse da boca dela sem autoridade do Senhor, do jeito dela, de qualquer outro jeito que Deus não mandou fazer, talvez as pessoas pudessem obedecer. Mas não salvaria um povo como foi. Não teria sido uma missão do reino de Deus. Não teria sido tão perfeito como foi. Porque mesmo tendo uma posição muito importante, ela entendeu que aquela posição
nada mais era do que o lugar onde Deus tinha colocado ela para cumprir uma missão. O lugar onde eu e você estamos nada mais é do que o lugar onde Deus nos colocou para cumprir a nossa missão debaixo da autoridade dEle e que precisa ser cumprido do jeito dEle. Amém? O terceiro ponto é ore e jejue. Esther capítulo 4, no verso 16, vai dizer: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Aqui é a parte onde Esther fica sabendo de toda a trama de Hamã, que ela queria matar o povo judeu. O seu primo Mardoqueu, que ele queria, né? Não ela, meu Deus, misericórdia. Que o seu primo mandou uma carta avisando ela do que estava acontecendo. Ela entendeu, né? Recebeu essa chamada e aí ela falou, não, vamos orar, vamos jejuar durante 3 dias e vamos ver o que Deus vai fazer. E aí, muitas vezes eu e você queremos ir para a batalha. Às vezes a gente até tem coragem, né? De botar a cara a tapa, de ir fazer, de enfrentar, de orar, de pregar. Mas a gente não se prepara para isso. A gente não quer pagar o preço da missão. A gente não quer pagar o preço do ir e pregar e fazer. A gente não quer pagar o preço de ter a autoridade do nome de Jesus. A gente quer ir para a batalha, mas a gente esquece de abastecer o tanque. E isso é muito sério, gente. Porque nós precisamos entender que existe essas armas disponíveis para nós. Essas são as nossas armas, é jejum e oração. É o preparo que Deus pede e que Deus nos dá. Esther fez exatamente isso. Esther, olha a missão de vida que era a missão da vida dela. Aquele momento. Foi para aquele momento que ela foi chamada. A palavra ainda fala isso. E ainda assim ela orou e jejuou com um povo inteiro. E às vezes a gente quer fazer, quer pregar, quer fazer coisas grandiosas, mas não quer pagar o preço. Só quer chegar lá e uau, Deus vai fazer, Deus pode fazer, minha irmã, mas nós precisamos nos preparar, porque isso não tem a ver com a grandeza ou com a capacidade que Deus tem de realizar, mas tem a ver com as nossas incapacidades, tem a ver com as nossas dificuldades, tem a ver com a nossa limitação, porque Deus é o mesmo, Ele vai fazer. A batalha vai ser vencida, não tenha dúvida disso. Mas pode ser mais fácil, pode ser mais rápido, você pode estar mais preparada, você pode estar espiritualmente mais sensível à voz do Senhor. Então, nada muda a grandeza do Senhor, mas muda em nós. Eu orar e eu jejuar vai me preparar para entender a grandeza e o propósito do Senhor, vai matar a minha carne. E vai me fazer entender no meu espírito aquilo que o Senhor quer fazer. Vai fazer a gente errar menos. A batalha vai ser mais rápida. Vai ser mais fácil, porque às vezes a gente fica passando tanto trabalho, tentando lutar e tentando vencer o inimigo. E meu Deus, esse inimigo não desiste de mim, ele se levanta todo dia. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. E aí você levanta e você tenta, mas você não ora, você não jejua, você não busca. Você só tenta com a força do seu próprio braço. E aí, é claro, a misericórdia do Senhor, ela sempre nos alcança. Mas existem coisas que estão no nosso alcance através dessas armas que estão disponíveis a nós. Existem coisas que não são impossíveis de serem realizadas, que é através do meu jejum, da minha oração, e Deus pode fazer através disso. Mas aí a gente fica passando trabalho, não quer pagar o preço. Meu Deus, você já provou alguma vez na sua vida o poder da oração? Você já viu na sua frente um milagre acontecendo através de uma oração que você fez? Não existe coisa mais prazerosa do que isso. A Fran aqui, ó, tá grávida, 11 anos, né, amiga? 11 anos, orando, buscando, pedindo, clamando ao Senhor. E hoje ela está grávida, gente. É um milagre, mas isso é a prova de que as orações são respondidas.
Isso é a prova de que existe poder na oração. E a oração está disponível a mim, a você, 24 horas por dia. É só você abrir a sua boca. É só você buscar, é só você clamar. É só você falar com o seu Pai. E aí tem gente que fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei como que ora. E aí lá em Romanos 8:26 vai dizer assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber orar bonitinho, você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa dedicar um tempo para falar com o Senhor. Você só precisa entender o poder que isso tem no mundo espiritual. Gente, isso é muito sério. Eu sempre falo para as mães dos jovens, né? Que oração de mãe é outro nível, é outro patamar. Oração de mãe parece que chega mais rápido. Gente, é verdade. Porque é uma mãe intercedendo pelo seu filho. E quando eu e você estamos orando, intercedendo por pessoas e orando pelo nosso propósito e pedindo para o Senhor uma direção e pedindo para o Senhor um caminho para que nós possamos seguir e pedindo para o Senhor armas para que Ele possa nos munir para vencer aquelas batalhas, você acha que Deus não vai te dar? Você acha que Deus não vai te preparar através da sua oração? Oração é a chave, é a ferramenta, é o poder que nós temos nas nossas mãos. Oração, jejum, vamos embora, mulherada. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, vai no banheiro, no meio do trabalho, 10 minutinhos. O seu horário de café, de intervalo, eu não sei o tempo que você tem. No caminho, na moto, no carro. Às vezes até trabalhando você consegue ter aquele espírito de intercessão. Que as pessoas possam ver na nossa geração mulheres de oração. Porque todo mundo fala da irmã do coque, do cabelo branco, mas e nós? E a gente, as mulheres jovens, maravilhosas que Deus colocou na nossa geração? A gente precisa se levantar e se posicionar nesse lugar. Onde as pessoas vão olhar para nós e falar, meu Deus, ela é uma mulher de oração. Ali eu estou vendo um milagre. Porque a nossa vida precisa refletir isso. Uma embaixadora precisa ter uma vida de oração e de jejum para se preparar para as batalhas e mostrar que oração traz resposta sim. Que oração vale a pena sim. Que jejuar vale a pena sim. É uma arma poderosa que nos prepara, que mata a nossa carne. Existe uma guerra infindável entre carne e espírito dentro de nós. E quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para a nossa carne, ei, aqui quem habita mais forte, quem tem mais espaço é o meu Espírito Santo. Aqui quem fala mais alto é o Espírito Santo. É isso que nós estamos dizendo para o mundo espiritual quando nós escolhemos orar e jejuar. E é por isso que Esther fez isso, porque ela entendeu o poder que isso tinha. Ela não se moveu, ela não deu um passo, ela não saiu do quarto, ela não se apresentou ao rei antes de 3 dias orando e jejuando ao Senhor com o seu povo. Ela entendeu o poder que isso tinha. E que eu e você possamos entender o poder que isso tem na nossa vida. Talvez existam batalhas travadas na sua vida, que não está andando, que não está acontecendo, que parece que você não está vendo o Senhor se mover. Faça um propósito com Deus, ore, jejue. Busque no Senhor, use as suas armas, as armas disponíveis que o Senhor deu para nós. E eu tenho certeza que no próximo Confra você vai vir aqui testemunhar o seu milagre. Porque orar e jejuar vale a pena. É um preço que se paga para viver o milagre e o propósito do Senhor na nossa vida. E uma embaixadora de verdade ora e jejua sim, amém? O 4º ponto é não tenha medo. Esther precisou de muita coragem para fazer o que ela precisou fazer, que é se apresentar ao rei, mesmo não tendo autonomia, mesmo não tendo esse direito naquele momento de fazer. Mesmo com muito jejum e oração, ainda assim a gente precisa de muita coragem, amém? E quantas vezes na nossa vida a gente até tem um pouco de coragem, mas no meio do caminho a gente é paralisada por aquilo. Quantas vezes a gente tenta se posicionar e aí a gente começa a ver uns olhares tortos,
a gente começa a ser confrontada demais, a gente começa a ser combatida por algumas outras pessoas, por algumas guerras muito difíceis, e a gente acaba desistindo, porque, poxa, minha vida já é tão difícil, já está tão difícil, eu já tenho tanta coisa para fazer. E aí, às vezes, a gente desiste, às vezes a gente deixa de lado, e a gente deixa a batalha no cantinho, porque o medo paralisa. O medo deixa a gente ali, tipo, ai, Senhor, vamos deixar isso de lado, vamos para o próximo passo, vamos para o próximo episódio. Mas Esther, ela não tinha escolha. Ou ela morria porque ela era uma judia, porque Mardoqueu ainda fala para ela, né? Ou você acha que você e sua família serão livres só porque você está dentro do palácio. Ou ela morria por ser judia, ou ela morria por se apresentar ao rei, porque ela tinha esse risco, né, de se apresentar ao rei. E, às vezes, a gente prefere mesmo seguir o caminho mais fácil, a gente prefere se esconder, a gente prefere não falar, a gente prefere chegar no trabalho quietinho, abre o computador, vamos almoçar, volta, trabalha, tchau, obrigada, um beijo. Não vou falar de Jesus para ninguém, hoje eu não vou pregar para ninguém, hoje eu não vou fazer diferença nenhuma, não vou oferecer café nem água para ninguém. Porque é mais fácil a gente chegar, sentar, fazer, tchau, obrigada. Mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido de nós acordarmos e dormirmos e continuar sendo paralisadas por esse medo que entra no nosso coração? E eu não sei se você já sentiu isso, mas às vezes o medo ele se torna uma angústia. Parece que a gente não consegue se mover, parece que a gente é atrofiado por aquilo e a gente não consegue sair do lugar. E isso é terrível. Mas o Senhor não nos deu o espírito de medo. A gente precisa ser como Esther, que disse, se precisar morrer, eu morrerei. Mas eu vou fazer. E às vezes é nesse lugar que a gente precisa se posicionar. É não ter medo daquilo que vai vir. É não ter medo das batalhas que virão. Porque o Senhor está comigo e com você. E nós não podemos e não precisamos temer. Nós não precisamos temer as dificuldades, não importa quais são as circunstâncias que estão à nossa volta. O Senhor está conosco. E que nós não sejamos paralisadas pelo medo. Meu Deus, quantas pessoas eu olho e vejo que estão paralisadas pelo medo. Pessoas que têm grande potencial de fazer muitas coisas para o reino de Deus. Grandes potenciais que podem fazer muito. Que podem ser grandes embaixadoras para o reino de Deus. Estão paralisadas pelo medo, pela angústia. Pela ansiedade de não querer fazer, de não querer aparecer e de não querer falar. Meu Deus, vamos se mover, vamos sair desse lugar. Em nome de Jesus, o Senhor nos fez para sermos livres, livres nele. O Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos fez para sermos livres. O medo, ele faz a gente descartar muitas oportunidades que o Senhor nos dá. A gente pode, se a gente escolher viver pelo medo, a gente pode ter uma vida muito miserável. Sabe, uma vida miserável que a pessoa joga fora todas as oportunidades que Deus dá para ela, ela vai jogando fora. Ai, não, eu tenho medo. Ai, não, isso não, Senhor, eu tenho medo. Ai, isso eu não quero, vamos ver o que o Senhor tem lá na frente para mim. E aí você vai ter uma vida sem propósito. Você vai ter uma vida sem movimento para o reino. E aí o diabo vai chegar lá na foto do dia. Cristão do dia. Ah, isso aí, não vou nem tentar. Tem medo de tudo, não faz nada que Deus manda. Vou tentar atormentar a vida dela para quê? Vamos deixar ela lá quietinha. Meu Deus, o diabo tem que ver a nossa foto e falar, hoje eu destruo essa miserável. E eu vou falar, não vai destruir, porque aqui não tem medo. Sabe, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos buscar essa autoridade no Senhor e não temer. Você tem noção do que Esther fez? Naquele tempo, Vasti foi tirada da sua posição porque ela não quis ver o rei quando ele pediu. Esther não tinha essa autonomia para se apresentar e ainda pedir alguma coisa. Ela precisava esperar o rei chamar ela. E isso é muito sério, porque a gente sabe que nessa
nessa linha, desse meio de reinado, de rei, é muito ferro-ferro, né? Tipo assim, não fez, morre. Ou fez errado, morre. Ou tchau, sai. Então, era um risco muito grande que Esther tinha. E ela precisou de muita coragem para isso. E que eu e você tenhamos essa coragem de Esther. De se mover, de sair do lugar. De mesmo que tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7 vai dizer: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Não é pelo medo, mas é pelo poder que Deus já nos deu. É pelo poder e autoridade do Senhor através da minha e da sua vida. É através do amor do Senhor na minha e na sua vida que nós vamos cumprir e focar na nossa missão. Não é pelo medo. O Senhor já nos tirou desse lugar. E eu quero declarar sobre as mulheres nessa noite que talvez estejam vivendo aprisionadas nesse lugar. Talvez você esteja vivendo paralisada por um medo que te consome, um medo de se mover, um medo de sair do lugar, um medo de obedecer a palavra do Senhor. Não tenha medo. Nós fomos chamadas para sermos livres, amém? Em nome de Jesus, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E eu quero ir com você para o último ponto dessa mensagem, que é abrace e ame a sua missão. Lá em Esther 4, 14 e 16 vai dizer assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã a jejum em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, preste atenção nisso, no que Esther fala nesse momento. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Ela estava contra a lei naquele momento. Se tiver que morrer, eu morrerei. Será que hoje nós morreríamos pela missão que Deus nos deu? Será que nós estamos de fato vivendo todos os dias da nossa vida entregues ao Senhor e entregues a essa missão que Deus nos deu? Será que a gente não ligou o automático e está indo, vivendo do jeito que a gente acha que tem que ser, vivendo do jeito que a gente acha melhor, do jeito que dá? Meu Deus, quantas pessoas eu vejo que estão vivendo do jeito que dá. Ai, porque está muito difícil. Ai, porque está muito corrido. Ai, porque não está dando tempo. Ai, eu vou indo porque estou fazendo o que dá. Não, minha irmã, nós não fomos chamados para fazer o que dá. Nós fomos chamadas para sermos embaixadoras do reino de Deus e cumprir a missão que Ele nos deu. Eu não sei você, mas eu não quero morrer sem cumprir a missão que Deus me deu. Eu não quero morrer e que as pessoas olhem para mim e falem: fez. Tipo assim, amém, descansou, querida. Não. Eu quero deixar um legado, eu quero cumprir a minha missão todos os dias da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para isso. Integralmente, todo o meu respirar, tudo aquilo que eu tenho. Porque é para isso que nós somos chamadas. Não existe outro propósito nessa terra senão para sermos embaixadoras do reino de Deus e transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não faz sentido você acordar todos os dias só para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, criar os seus filhos e dormir e viver a vida nesse looping. Não, a gente não pode aceitar viver desse jeito. Existe uma missão e que a nossa oração nessa noite seja: Senhor, não deixa passar de mim essa missão. Não deixa passar por mim aquilo que o Senhor escolheu para que eu fizesse. Não deixa, Senhor, eu perder as oportunidades que o Senhor escolheu para mim. Porque se Deus te chamou e você disser não, Ele vai continuar fazendo. O plano de salvação vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar sendo alcançadas. Mas e a sua vida serviu para quê? E os seus dias serviram para quê? O seu ar, o ar que você respira, foi Deus que te deu. E não é só para você ser bonitinha e sair de casa e vir para a igreja.
e assistir o culto, e ai que legal, e glória a Deus, Senhor me ajuda, e amanhã fazer tudo de novo igual, e viver uma vida indiferente, e não se doer pelo outro, e não querer mudar a vida de ninguém. Não faz sentido viver uma vida dessa e se dizer filha de Deus. Não faz sentido eu e você queremos viver uma vida indiferente e querer sermos embaixadoras do reino de Deus. Não faz sentido, não condiz. Eu sei que é muito difícil ouvir isso, porque às vezes parece que a gente não consegue. Às vezes parece que a gente não dá conta. Mas se eu tiver que largar tudo para cumprir a missão que Deus me deu, eu vou largar. É isso que nós precisamos entender. Se eu precisar abandonar todos os meus planos e cumprir a minha missão nessa terra, eu vou cumprir. Não é sobre nós, não é sobre os seus planos, não é sobre a sua vontade, não é sobre o nosso dinheiro, não é sobre aquilo que a gente tem, não é. Não é. É sobre a missão que Deus nos deu. A palavra vai dizer lá, o primeiro capítulo que a gente leu. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Qual é o apelo que Deus está fazendo na vida das pessoas através de você? Qual foi a última vez que a sua vida surtiu efeito na vida de alguém falando do nome de Jesus? Qual foi a última vez que você se posicionou e disse: Deus, eu estou aqui. Usa-me para a tua glória, faz através da minha vida. Qual foi a última vez que você fechou o seu olho e você falou: Deus, não faça nada no dia de hoje sem me fazer parte disso? Meu Deus, que a gente possa acordar todo dia, fechar o nosso olho e falar: Senhor, eu não sei o que tu tens para hoje, eu não sei qual é a missão que tu vai fazer hoje, mas não me deixa fora disso. Não me deixa fora dessa missão, não me deixa fora do plano de salvação. Não me permita, Senhor, viver os meus dias por ignorância das minhas próprias vontades. Não me deixa viver os meus dias pela minha ignorância de querer os meus sonhos e não olhar para quem está do meu lado. Ser embaixadora é ser um ponto de luz aonde nós estivermos. Ser embaixadora é defender com unhas e dentes aquilo que o Senhor tem defendido, tem pedido para nós. Ser embaixadora é honrar os princípios do Senhor com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Porque às vezes a gente só quer pregar o que tem que ser feito e não quer fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente vai pregar e sequer vai ter que falar. Porque muitas vezes a gente prega com as nossas atitudes, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Quem eu e você estamos sendo nesse mundo? Estrangeiro, nós somos estrangeiros nesse lugar. Nós viemos de lá e nós voltaremos para lá. A gente só veio para esse mundo para pregar e salvar pessoas. E o que é que nós estamos fazendo?